Olá, eu sou o professor Milton Cardoso, da disciplina Banco de Dados 1 do IFPA, do curso da UAB. Hoje nós vamos estar vendo a apresentação inicial sobre banco de dados. Banco de dados, na verdade, tem um objetivo com essa disciplina: fornecer as técnicas que capacitem o discente na análise e na construção de um banco de dados. Também dá capacidade ao discente de identificar a lógica e as ações necessárias para converter um conjunto de dados de entradas em um novo conjunto lógico e ordenado de dados. Além disso, também temos o objetivo de facilitar a manipulação adequada de usuários e de técnicos na busca de informações. Tudo isso com o objetivo final de apresentar os principais conceitos da disciplina, que são campos, registros, tabelas, índices, chaves, estrutura de dados, métodos de organização, de ordenação, entre outros aspectos. Também temos o objetivo final de estabelecer a relação entre os comandos de linguagem SQL e os conceitos de banco de dados relacionais. Possibilitar também a compreensão da modelagem de dados. No curso todinho que nós vamos ver, vamos então estar fazendo o projeto de um banco de dados e de sistema de informações, além de apresentar também os conceitos de seguranças que são voltados para banco de dados centralizados ou distribuídos. Agora, neste momento, nós vamos ver então os conceitos básicos de banco de dados, começando então pelo histórico de banco de dados, que foi um início, quando o homem começou a realizar o armazenamento de dados. Então o homem se preocupou como fazer esse armazenamento de dados de uma forma simples também e apresentável. E a abordagem histórica, muitas vezes, é um assunto muitas vezes relegado e deixado ao lado, em segundo plano. Porém, os registros e fatos anteriores nos ajudam na percepção dos novos rumos de uma determinada disciplina, uma determinada matéria e até mesmo da tecnologia. No caso dos bancos de dados, a evolução dos bancos de dados avançou, então, em várias direções, das quais eu posso dizer o seguinte: uma das direções, a integridade dos dados e das informações impressas. Outra direção, a segurança física dos ambientes de armazenamento. A cópia também de segurança dos dados, das próprias informações, sabendo que tem uma distinção entre o que é dado e o que é informação, mas a cópia é importante. A disposição geográfica dos equipamentos de transmissão e também dos armazenamentos de grandes massas de dados que existem em vários aspectos da sociedade. A capacidade também de processamento dos dados é outra área de evolução hoje em dia. Tanto faz, manual como automatizado. O controle do acesso aos dados e metadados, que são os dados a respeito dos próprios dados. Esse é um fato interessante que a gente deve, então, tocar e mencionar durante os estudos da nossa disciplina. E também a evolução do banco de dados com relação ao controle de inconsistências, de redundâncias. A gente não pode e nem deve ter dados redundantes dentro de um banco de dados. Por outro lado, também nós não podemos deixar um dado isolado de outro, sempre buscando uma informação final. Ora, no Sistema Único de Banco de Dados, como vocês podem ver na apostila, nós temos os aplicativos, as estruturas de dados e a base de dados em um único ambiente. Porém, o sistema com um arquivo de dados e várias aplicações, nós temos vários aplicativos independentes, cuja estrutura e também a base de dados são separados. Em outras palavras, os aplicativos são separados da estrutura e da base de dados. Porém, só tem um aspecto a ser verificado, que há necessidade de parar uma produção para fazer a manutenção da estrutura ou da base de dados. Então, para toda uma produção dos aplicativos para poder fazer essa manutenção. Por outro lado, ultimamente nós temos os SGBDs, ou Sistemas de Gerência de Banco de Dados. Também nós vemos nesse aspecto um ambiente maior, mais amplo, onde nós temos aplicativos independentes da estrutura
dos dados e independente também do banco de dados. Agora, com isto, um SGBD permite maior liberdade no desenvolvimento dos aplicativos, na manutenção tanto dos softwares, quanto também no gerenciamento dos dados armazenados e como nós devemos tratar a estrutura desses dados, quais os aspectos devem ser mudados, tá? Sem parar a produção de vários departamentos, por exemplo. Atingindo agora os conceitos técnicos básicos, nós temos então algumas coisas para verificar. Um dos conceitos técnicos básicos que nós temos que fazer a diferenciação é do banco de dados em relação ao próprio sistema de gerenciamento de banco de dados. No caso do banco de dados, nós podemos definir o banco de dados como sendo um conjunto de dados relacionados ou não entre si. Também pode ser chamado como uma interface com o mundo real. O banco de dados também pode ser classificado, pode ser conceituado como um grupo de usuários interessados em informações contidas, no caso, implicitamente nos dados armazenados. Por outro lado, um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele é o conjunto de software, o conjunto de facilidades que vão permitir a todos os usuários a definição dos dados. Eles vão construir, eles vão dar manutenção ao banco de dados. Okay? Também devemos lembrar que o banco de dados tem 3 camadas, e as 3 camadas que nós podemos citar, e está na nossa apostila, corresponde a externa, conceitual e interna. Com relação aos tipos de banco de dados, nós temos 5 tipos de banco de dados, dos quais vocês vão poder verificar em nosso material, cada um deles. O banco de dados de lista invertida, que é o mais simples. O banco de dados relacional, que até hoje é utilizado, e nós temos a facilidade de trabalhar com alguns aplicativos que são conhecidos, como Access, como o DBase ou Base. Tá? Também temos bancos de dados hierárquicos, temos bancos de dados de rede, e, atualmente, com a concepção da orientação a objeto, nós temos, então, os bancos de dados orientados a objeto. Tá? Com isso, temos que finalizar agora a respeito do ciclo de vida do banco de dados. É o último assunto dessa nossa videoaula. E o ciclo de vida do banco de dados, ele tem 2 tipos de ciclos, que nós podemos chamar e definir através de método. O método tradicional e o método não tradicional. No método tradicional, nós temos, então, um método tradicional como aquele que segue um processo denominado de ciclo de vida de desenvolvimento do sistema, o SDLC, tá? E é dividido em 8 fases. Todas as 8 fases foram esclarecidas no nosso material, volto a informar. Planejamento, primeira fase. Logo após o planejamento, nós temos a coleta de dados. Após a coleta de dados, então, nós passamos para o desenvolvimento do design conceitual. Após o design conceitual, nós temos o desenvolvimento do design lógico. Passando do lógico, naturalmente, nós temos o físico. Cabe aqui a gente colocar que o planejamento é que dá possibilidade da gente coletar os dados necessários para podermos, então, partir para a área de design. Como eu falei, conceitual, lógico e físico. Com a ideia lógica, com o projeto físico, nós então passamos para a construção desse banco de dados. Uma vez construído o banco de dados, nós temos a implementação de interfaces com usuários e a distribuição, além do suporte, que deve ser constante a ele. Então, essas 8 fases satisfazem um método tradicional do ciclo de vida do banco de dados. Por outro lado, nós temos também que o ciclo de vida de um banco de dados, ele pode seguir um método que não é tradicional. O fato de não ser tradicional não é que seja um método diferente ou errado. Pelo contrário, é apenas a forma de abordar a construção de um banco de dados. Começando, então,
pelo método não tradicional, um tipo chamado protótipo. O protótipo ele tem apenas 3 fases: o design, o desenvolvimento e, imediatamente, a implantação. Também temos no método não tradicional o conhecido RAD. E ele tem foco apenas no desenvolvimento de sistemas com pouco tempo para ser implementado. Em outras palavras, dentro de 60 a 90 dias, esse tipo de sistema ele deve ser implementado, ou seja, um banco de dados que primeiro é colocado para poder, dentro de 60 a 90 dias, além da construção total dele e implementação, ele possa poder estar sendo testado pelo usuário e dentro de 60 dias a gente então tem uma possibilidade de estar fazendo mudanças nele. A ideia básica então é poder realizar 80% do trabalho de desenvolvimento total em 20% do tempo total de construção. E aí a gente entrega uma versão inicial, tá? E deixa para uso e, naturalmente, posteriormente, nós vamos ter as correções das exceções. Em muitos casos, para alguns assuntos, alguns aspectos, esse não é o melhor método. Tá? Mas, se nós não temos tanto tempo para desenvolver, nós então entramos com o método não tradicional. Tanto faz o protótipo como o RAD. Tá? Bem, nesta primeira aula, nesta aula que nós estamos agora falando, nós podemos observar o seguinte, que vimos os conceitos básicos suficientes para iniciarmos o estudo e o domínio do vocabulário específico de banco de dados, porque nós temos uma outra disciplina, que é o Banco de Dados 2, que dá sequência a essa disciplina agora. Então, em função de nós termos que estudar em Banco de Dados 2 alguns conceitos mais aprofundados, neste momento nós vemos os conceitos básicos, para dominarmos, então, o vocabulário técnico necessário para podermos ter uma compreensão de outros aspectos mais profundos. Nos itens referentes aos conceitos básicos, técnicos, que acabamos de ver, nós tivemos definição, então, do próprio banco de dados, que é um banco de dados. Também falamos sobre o conceito de sistema gerenciador de banco de dados. E nós temos a finalidade de esclarecer a diferença entre um e outro, o que muitas pessoas têm dificuldade justamente de fazer essa diferenciação entre esses dois conceitos. Se não fizer, nós temos dificuldade lá na frente de entendermos mais a diferença de outros processos. Tá? E foram, então, citados os tipos de banco de dados, foram os 5 bancos de dados, tipos de banco de dados. Finalmente, eu falei sobre o ciclo de vida de banco de dados, que apresentou 2 métodos classificatórios dos processos, então, que são requeridos para se desenvolver um sistema de banco de dados. Eu espero que com essa primeira videoaula nós possamos, então, dar andamento ao entendimento de toda a disciplina de banco de dados 1. Muito obrigado.